Salve, salve, Legião! Estamos aqui mais uma vez para fazê-los felizes naquele que tá sempre por aqui, eu me esqueci ali. É sempre, na verdade, ele começa lá em cima, mas ele dá uma caidinha e tem que pegar aqui o nosso X da atualidade! Muito divertido, muito informativo, como diz meu querido irmão James Feitosa, que amo que tanto. É seu irmão, né? Não dizem, apesar das diferenças aí, ele ser muito mais bonito, sexy, com aquela barba de ator pornô, aquela coisa meio anos 80, né? Somos irmãos, tá, galera? Mesmo sobrenome, mesmo sangue. Não somos tão lindos, né? Ele é um pouco mais do que eu, mas tamo aí, né? Tamo tentando, galera. Sempre um prazer estar na companhia aqui do meu grande xará, amigo de profissão, de sangue e de luta, Opa, Gabriel Mendes. E de outras coisas também que são ilícitas. Ele sempre tem que citar as atividades ilícitas. É maravilhoso esse moleque, ele já vem de fevereiro, já do carnaval. Enfim, galera, prazer conhecê-los, prazer revê-los ou não. Sou o Gabriel Feitosa e esse é o X da Atualidade, não é isso, gente? Estamos aqui mais uma semana, né, Gabriel Mendes? Exatamente, para não deixá-los órfãos de informações, atualizações para a sua vida, para o seu vestibular, para a sua existência. Pois é, para a existência principalmente, é importante. Galera, essa semana trazendo um tema aí que muitos alunos podem estar argumentando, como assim isso é atualidade, não sei, eu sempre ouço falar desse tema. Pois é um tema que na verdade é sempre atual e recentemente, né, falar de desigualdade social no Brasil, né, ganhou uma perspectiva nova. Novos dados foram trazidos pelo IBGE recentemente. Dados oficiais! É importante ficar claro que a gente não tá tirando ali, né, de Mamãe Falei, Nando Moura e afins, né? Porque tem uma galera aí que é estudioso só no YouTube, só né? No YouTube. A gente sabe que a gente produz conhecimento aqui no YouTube com você, mas galera, né, procure outras fontes de conhecimento, também outras fontes de dados, né? Principalmente dados acadêmicos, científicos, que é o que a gente está tentando fazer aqui, trazendo os dados do IBGE. Isso. Né? E desde o ano passado também, na verdade, há uma organização internacional, a Oxfam, né, que tem um secretariado aqui no Brasil, Oxfam Brasil, também gerou um relatório muito interessante a respeito da desigualdade social. O link está aqui embaixo para você acompanhar. Na descrição do vídeo, um relatório denso pra caramba, né, chamado A Distância que Nos Une, nome poético até, inclusive. Né? E nesse relatório ela faz uma análise muito interessante, pegando dados do IBGE, pegando dados, né, de várias organizações não governamentais também, né, de ONGs e tudo mais aqui no Brasil, analisando essa perspectiva da desigualdade em vários âmbitos. Então a gente está baseando a nossa aula aqui, galera, muitas pessoas perguntam de onde vocês tiram esses dados e tal. Estamos tirando da nova análise do IBGE, tá? Estabelecido agora no último dia 11, na semana passada, ao qual estamos gravando esse vídeo, e também dos dados da Oxfam Brasil contidos nesse relatório. Estamos extraindo os dados daí e tentando estabelecer uma análise. A ideia é a gente tentar, através do olhar histórico, entender a constituição da nossa sociedade contemporânea. Pois é. Entender que a conformação social ela é fruto de uma evolução histórica, de um processo histórico. Então, a gente entender esses dados a miúde significa entender de que forma o Brasil se organizou socialmente ao longo da sua história. Então, o lado bom de ter dois professores de história aqui é justamente que a gente consegue fazer essa reconstrução e entender de uma forma mais pormenorizada a forma como se deu a nossa construção sócio-histórica. Maravilhoso. Para ir pro teu concurso, pro teu vestibular, isso é maravilhoso. Pois é, galera, é um prato cheio aí pra galera que exercita argumentação em redação, né? Esse é um tema que aparece, né, é sempre muito cotado pros temas de redação, né? Tanto das faculdades particulares como também dos concursos públicos. Então fica atento aqui que a gente pode te dar uma luz para fazer certos resgates históricos e analisando alguns dados legais, tá? Vamos cair então dentro, porque é isso que nos interessa. Vamos lá então, olha só. Vou chegar um pouquinho aqui para você ler essa partezinha do quadro aqui, ó. A gente começa pelo rendimento da população em 2017, que é o dado, né, que a gente está analisando do IBGE. O IBGE percebe ali, né, 207 milhões de pessoas analisadas no Brasil, a nossa população, né, total ali caracterizada pelos últimos censos e tudo mais. E desses 207 milhões de pessoas, 124 milhões têm algum tipo de renda. É o que o IBGE verificou, tá? Ele não está dizendo se é uma renda alta, uma renda baixa, se é legal, se não é legal. Mas ele verificou que essas pessoas, desses 207 milhões, 124 milhões têm alguma renda. E aí, né, dentro desse dado, a gente vai começar a analisar, né, essas diferenças, esses contrastes sociais. E aí o IBGE estabeleceu alguns critérios, né? Começando aqui pela diferença no caso da raça, beleza? A gente tem aqui, né, o rendimento médio de brancos no Brasil
né, numa média de R$ 2.814, beleza? Em comparação com negros e pardos, a diferença é muito alta. Você vai perceber aqui a renda média do negro, né, no Brasil em R$ 1.570 e a do pardo um pouquinho elevada do negro, né, em R$ 1.606. Perceba então que entre brancos e negros nós temos uma diferença de mais de R$ 1.000. Isso é muito, alerta para muitas questões. Inclusive eu estava até debatendo com os meus alunos eu tô aqui, tá? do presencial semana passada justamente sobre as chamadas leis afirmativas, que visam justamente tentar exatamente diminuir essas diferenças que são, meu amigo Gabriel Feitosa, desaparecido no além, que são uma construção histórica. Sim. Vamos então trazer alguns dados dessa formação histórica para a gente entender melhor essa diferença entre brancos. Falar de raça no Brasil é um tema muito importante para as provas, né, gente? A gente teve até, né, um parabéns essa semana analisando o aniversário da Lei Áurea de 130 anos. Recomendo que você assista. O cardzinho está mostrando o link para essa aula, porque diz muito sobre a nossa questão racial no Brasil, né? Porque a gente percebe que, apesar da abolição da escravatura, a gente não percebeu leis de inserção desse negro no mercado de trabalho, uma inserção social, né? Eu sempre até alerto para os meus alunos, para os censos realizados ali pós o período da abolição, de um grande número de suicídios entre os ex-escravos. Ou seja, o cara alcança a liberdade, no entanto, ele não consegue se enquadrar socialmente numa tarefa, num trabalho, ele não tem preparo. E a gente vai ver que, inclusive, isso no Brasil traz grandes reflexos entre aqueles que têm algum tipo de formação e aquele que não tem. Então a gente precisa entender que ao longo da história, obviamente, tratando-se de uma sociedade que tem como base de mão de obra ao longo da sua história a escravidão, que o posicionamento entre brancos e negros, ele sempre vai ser estabelecido, ele sempre vai estar pautado, né? Ele vai sempre fazer parte da nossa estrutura social. Não, sim. E além disso, né, você tem toda uma questão, né, de perceber que a Lei Áurea, ela é apenas uma etapa nesse processo de inserção, né? Quando você vai analisar, por exemplo, né, ativistas do movimento negro e até mesmo teóricos acadêmicos, né, na questão negra no Brasil, a Lei Áurea, ela não é o final do processo abolicionista, né? Não seria ali a única etapa. Na verdade, faz parte de uma longa etapa, né, de libertação, de inserção, né, que, na verdade, o negro, os indivíduos, né, escravizados vão sair daquela condição, mas vão também gerar outras dependências a partir de 1888, principalmente na sua questão social. Então, ali, né, galera, é importante você perceber que a Lei Áurea, ela não é o fim desse processo. Na verdade, essa inserção negra, ela vai se estruturando ao longo do século XIX e século XX, ainda como um processo que está acontecendo. E a gente está vendo isso nos dados, né? Você vai relacionar ali, até cronologicamente falando, né, são cerca de 380 anos de escravidão no Brasil, né, pegando de 1500 em diante, contra 130 anos de indivíduos livres. Então, é só você comparar e fazer uma matemática básica. Não tem como você superar quase 4 séculos de modelo escravista, de modo de produção escravista, em 130 anos de liberdade. Não tem como, né? Até do ponto de vista matemático, a conta não bate. Então, realmente, ainda temos muito que avançar. E esse dado aqui, né, do IBGE, está mostrando um pouco dessa questão, né, pra gente. E a gente fez uma análise aqui, né, que uma equiparação salarial, se ela fosse feita mediante o aumento, obviamente, dessa renda do negro ao longo do tempo, ela só se daria em 2089. Caramba, né? Então, o cara, né, seguindo essa progressão de dados, indivíduos negros só chegariam a uma renda de R$ 2.814, média, nessa média de renda, apenas em 2089, galera. Se nós seguirmos esse parâmetro de diferenciação racial, a gente só equipara esse número em 2089. Na verdade, equipara não, né? Ele só chegaria nesse valor em 2089, onde claramente o branco estaria ainda num valor muito acima. Então, ou seja, a gente nem equipararia. O cara só passaria a ter essa renda média basicamente no final do século XXI. Muito bizarro perceber isso. Basicamente, né? O que o IBGE constata ao final de toda essa pesquisa é que a desigualdade é uma condição da nossa sociedade. Sim. E que
diferentemente do que a gente acompanhou nos últimos anos, o que a gente tem acompanhado mais recentemente é um novo aumento da desigualdade. Sim. Isso relacionado a uma questão econômica, a gente sabe que o país passa por uma crise, mas também associado a uma falta de uma política pública... Políticas assertivas. Exatamente. Né? E voltado para uma distribuição melhor da renda. Também. E aí vem um dado importante. De acordo com os dados do IBGE, 1% mais rico da população recebe, em média mensal, cerca de R$28 mil. Isso equivale Mês, né? 28 mil por mês. 28 mil reais por mês. Isso equivale a 36 vezes mais do que o valor médio recebido por 50% da população. Ou seja, do Brasil todo. Então percebam que, de fato... 1% dos mais ricos recebem 36 vezes mais do que 50% da população. Isso é muito bizarro. Concentração de renda absurda, né? Isso, esses dados que assustam às vezes, né? 6 bilionários no Brasil, né, concentram a mesma renda de 100 milhões, né? A gente até colocou esse dado aqui de diferença de riqueza, né? De 6 pessoas concentrando o equivalente a 100 milhões em riqueza. Esse dado aqui, isso é absurdo, né? Concentração de renda, né, em níveis estratosféricos, né? E você vai dizer que o nosso capitalismo, ele é justo. Não vou nem entrar no mérito se o capitalismo pode ou não ser um sistema justo. Isso aí é um elemento para outra aula. Mas no modelo que desenvolvemos no Brasil, extremamente predatório, não tem como ele se desenvolver. Né? E a gente vê isso refletido nas mais diferentes graus da sociedade. Importante, só antes do Gabriel continuar analisando os dados, que essas análises são feitas em separados. Porque se você começar a juntar dados aqui, você percebe que o nível de desigualdade ele aumenta ainda mais. Por exemplo, quando você analisa a questão racial, étnica do Brasil, você está analisando apenas os brancos em geral, os negros em geral. Aqui, quando falarmos de gênero agora, falamos de homens e mulheres. Não falamos de mulheres negras, não falamos de mulheres negras com uma escolaridade menor, ou seja, senão esses dados seriam ainda mais absurdos. Exatamente. Então vamos lá, pegar a diferença de gênero agora. Já uma primeira crítica importante, né? Análise de gênero feita pelo IBGE, homens e mulheres, apenas, né? Questão binária só. Exatamente. Né? Não mexeu ainda com outras possibilidades de identificação de gênero, que poderia ser uma pesquisa até muito mais refinada, né? Mais interessante, abarcando uma realidade que vem sendo revelada, né? E tem que ser revelada de 2000 para cá, de 2005 para cá. Então, eles mantiveram essa lógica de gênero binário que, enfim, a gente pode criticar, pode perceber que poderia ser um pouco mais cristalizado. Mas não há dados que falem sobre essa realidade? Sim, até há. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo alguns artigos, algumas informações que inserem esses outros... Que é bem complicado também perceber a distribuição de renda entre transgêneros, transexuais, enfim, né, indivíduos ali que estão acoplados em outras lógicas que estão marginalizados de forma muito absurda. É importante ter atenção a isso. Mas aqui, né, a diferença é mais simples, né? Como é que além de um sistema escravista que nos acompanha ao longo da nossa formação sócio-histórica, nós também temos uma sociedade que é patriarcal, misógina. Isso fica sexista. Isso fica evidenciado na diferença salarial de média de renda entre homens e mulheres. Analisa aí pra gente, Biel. R$ 2.410, né, numa renda média para homens, e 1.868 para uma renda média feminina, tá? Lembrando que isso aqui tem uma questão de rendimento, tá? Seria ali o equivalente a uma renda, né, per capita. Onde você teria um grau de valor, as mulheres só chegariam a R$ 2.410 apenas em 2047. Então, seguindo essa progressão, esse valor seria alcançado pelas mulheres, pelo contingente feminino, apenas na metade do século XXI. Vamos aproveitar então, tentar fazer essa análise agora a partir do ponto de vista histórico. Sim. Analisando socialmente, como é que era a mulher na sociedade colonial? Qual é o papel da mulher na sociedade colonial? Voltou hard, né? Porque a gente vê ali no modelo colonial uma sociedade baseada no poder da terra dos homens. Os homens são aqueles que detêm a terra e podem herdar as terras, né? É claro que nós temos casos e casos, isso é muito analisado por historiadores e historiadoras, né? De mulheres que vão ser senhoras de engenho, detentoras de terra, tem o caso da Chica da Silva, né? De mulheres escravas que chegam a uma condição de elite, mas isso, galera, são exceções. O normativo, digamos assim, pensando ali no tipo ideal,
de sociedade, das características, ele como fato social mesmo, né? O fato social é a característica patriarcal, onde os homens detinham as terras e tinham a capacidade de herdar e passar adiante esses latifúndios. O que Isso não fica fica evidenciado na própria participação política nas decisões do nosso país. Pois é, a questão do voto. A voto feminino, estabelecido a partir de 1932 no Código Eleitoral e estipulado na Constituição de 1934. Século XX. E na verdade, o aluno pensa que em 34 a mulher já vai a pleito, né? Não. Diretamente, porque não vai ter uma eleição direta naquele momento. Tem que lembrar que o Vargas vai emendando mandatos. Então, numa eleição direta mesmo, as mulheres só vão ter participação no voto em 45. Né, que é a eleição do Dutra, logo depois da saída do Vargas. Então, apesar de ter pleiteado em 34, a primeira eleição direta só vem lá depois. Então, né? Pô, Gabriel, mas vocês estão falando de distribuição de renda. O que isso tem a ver com o voto? Gente, falar de distribuição de renda é falar de um Estado democrático de direito. Os temas se convergem, não dá para separar uma coisa da outra. Para garantirmos uma distribuição de renda, né, uma diminuição dessa concentração de renda, é importante que a democracia seja garantida. Né, porque aí você traz, né, maior acesso ao trabalho, maior acesso a direitos básicos. Se você tem a capacidade de votar, você pode colocar ali no Congresso, no poder público, indivíduos que o represente. E te representando, você pode de alguma maneira ter maior acesso à renda, ao mundo do trabalho, à propriedade. Isso é como um capitalismo liberal, né, que é o modelo que o Brasil, né, vem se desenvolvendo, deveria ser, e não vai. Né? Então, e a gente percebe que dentro da estrutura política que é montada, onde historicamente uma pequena elite determina os rumos políticos do país... Tal da oligarquia, muito né, bem, a gente percebe que essa estrutura desigual, ela se perpetua ao longo do tempo. Sim. Então a gente percebe que em 1988 nós tivemos o estabelecimento de uma Constituição, né, nomeada ou cunhada de Constituição Cidadã, que nos garante uma série de direitos que, se formos realmente analisar a prática, fica muito aquém do que realmente deveria ser assegurado, como está pela nossa Constituição. Sem dúvida. Mas é interessante, o próprio Instituto Oxfam Brasil, nesse relatório que a gente está linkando aí, ele analisa que a partir de 88 os índices melhoraram muito. Porque, de fato, a Constituição vai ter uma preocupação com a questão da renda. Por isso ela é colocada como cidadã. É um grande marco, inclusive, né, da nossa redemocratização. Porém, os avanços são tímidos. Se você for pegar a nossa experiência democrática no Brasil, galera, você pega 500 anos de história e vê aí quantos anos nós passamos elegendo, de fato, nossos presidentes. Nossa experiência democrática é extremamente escassa. Você pega a nossa mínima experiência de república durante a regência, foi uma grande brincadeira, né? Foi a nossa primeira experiência ali com uma república, com voto, foi uma grande sacanagem, porque, né, a regência se transformou, na verdade, numa mini ditadura que reprimia revoltas. Depois, no regime militar republicano, em 89, a mesma coisa. Temos ali 30, 40 anos de voto de cabresto. Então a gente só vai ter uma experiência de voto democrático e, de fato, uma tentativa de participação igualitária após 46, interrompida em 64 por um golpe, e só retomada em 88 com a Constituição. Então percebe, né, gente, em 500 anos, nossa experiência democrática é reduzida. Se você for somar ali os períodos onde teve eleição direta, onde de fato o presidente foi escolhido, né, de maneira democrática, não soma um século. Não soma um século. E nessas indas e vindas, nesses retrocessos e avanços do ponto de vista político, no entanto, uma coisa permaneceu: os grandes encargos tributários. Absurdo. O Brasil é um dos países com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós estamos pegando, inclusive, uma análise lá da OCDE, no qual a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. E o que falta? Diminuir esse encargo sobre a população mais pobre, que é o grande lance, né? Esses encargos, eles incidem com maior força sobre a população mais pobre e, principalmente, a utilização, a distribuição desses encargos de forma mais igualitária para toda a população. Esse é um ponto cirúrgico, mas eu vou chamar o intervalo rapidinho, um break, toma um todinho aí, um danoninho rapidão, porque ele tocou num ponto que é polêmica, gente. Mamilos, segura aí rapidinho que a gente já volta. Voltamos. Tamo aqui. Já bebeu até a minha pulseira aqui arrebentou. Deixa eu guardar aqui no cantinho. Não, gente, agora Gabriel Latim. Entendi nada aqui, gente. Se eu sou o cumprimento, é que todo professor youtuber ele tem que ter uma expressão pra iniciar o vídeo, uma coisa meio... Cheguei! Eu vou inventar uma expressão, alguma coisa. Boa, né? Não, tem que ser a coisa falada, negócio falado.
Cheguei. Tem que ser um negócio assim. Todo mundo tem, né? Aquela menina... oi, tudo bem? Aquela coisa. Vou inventar uma parada diferentona pra vocês gostarem aí, mas vamos voltar aqui pra aula, galera. Já tomou o seu todinho do seu danoninho aí? O seu Danete... Danete é das antigas, né? Danete resgatei. Chambinho. Vem pra cá, galera. Vamos aqui, ó. Terceiro ponto. Diferença social por escolaridade, que é um tema que a gente sabe o Brasil muito carente, né? Pega aqui comigo pelo dado do IBGE. Quem nunca foi pra escola, nunca terminou nenhum grau de escolaridade, a média da renda do cara é de R$ 842 pra baixo, o rendimento. Tá? Esse é o teto, né? Cara, o teto, 842 reais. Abaixo do salário mínimo, né? Complicado, né? Esse é o dado que nós temos de quem nunca teve nenhum grau de escolaridade, o rendimento dessa população de 842. Quem tem o nível superior completo, galera, o IBGE nos mostra que tem a renda, né, média, o dobro acima de todas as outras categorias. Então, é muito interessante perceber, porque muito se fala, né, aqui no Brasil, o nível de escolaridade superior já não vale nada, já tem muita gente falando, o diploma já não vale nada. Bem, pelo dado do IBGE, nós estamos percebendo que ainda há um valor muito grande. E é claro que se há essa sensação no senso comum de uma desvalorização do ensino superior, galera, perceba então isso. Isso acentua ainda mais os contrastes. Exatamente. Né? Perceba então para aqueles que têm um nível de escolaridade ou intermediário ou incompleto. Superior, incompleto. Então a gente percebe que é uma grande dificuldade. Essa realidade ela é muito interessante porque ela é aplicada ao Brasil, né? Se a gente for analisar outros dados de outros países, a gente pode encontrar algumas diferenças. Agora, a galera que busca uma possibilidade de ascensão social no Brasil, não vindo das classes superiores, né, não sendo de uma família abastada, isso fica muito mais difícil. Muito. Não, e existe o dado, galera, se você for olhar lá na questão do IBGE, até a diferença entre quem tem o superior incompleto para quem tem o superior completo, que é o caso desse cara aqui, o cara que completou o ensino superior, ele tem o dobro da renda média de quem fez o superior incompleto. Isso é bizarro. O diploma, em alguns casos, garante, no caso analisado pelo IBGE, o dobro da renda média de quem não terminou a faculdade. Então, você mais uma vez, até quem quase chegou lá, ainda assim tem uma renda muito inferior. Mais importante, sempre bom pontuar. É claro que ele está pegando aqui, fazendo uma média geral. Sim, do ensino superior em geral. É pois claro que isso vai depender depender de curso para curso, etc, etc. Beleza? Isso é uma informação importante. E se a gente acha que a desigualdade está presente na etnia, nos gêneros, dentro do país, a distribuição entre as regiões também é desigual. Absurdo. A gente sabe, isso, inclusive em momentos políticos, trazem uma série de discussões e debates, então isso é importante. A gente analisar esses dados não é apontar e dizer que isso é menos importante do que aquele, mas ao contrário, a gente exigir uma distribuição melhor da renda do nosso país. Não, beleza. Não dá pra gente também ficar aqui hierarquizando, porque aí entra também num campo até da sociologia que é bem perigoso. Não é porque a gente foi colocando aqui o 1, o 2, o 3, que significa que a questão da raça seja mais importante, talvez, do que a questão da escolaridade, tá, galera? O ideal, na verdade, para essa pesquisa ganhar um caráter de cristalização mais complexo é você cruzar esses critérios, que foi o que o Mendes acabou de colocar. Quando você cruza a questão da raça com o gênero e escolaridade, então você fala, por exemplo, da mulher negra analfabeta. Meu Deus, isso fica ainda mais potencializado. Então é legal a gente ter essa dimensão. Claro, o IBGE foi dividindo por critérios, mas quando você cruza esses critérios, o buraco fica bem mais embaixo. Nesse caso 4 aqui, a gente está analisando uma diferença por região do Brasil. E aí foi estabelecido pelo IBGE o seguinte: a renda média do Brasil, analisando todo o território nacional, fica aqui em R$ 2.124. É percebido que no caso do Norte e do Nordeste, a renda dessa região tende a ser 40% menor do que... Rola um do aqui, deixa eu ver se eu conserto com a canetinha aqui. Que é a do... Menor do que... Isso, do que a do... Ficou esquisito, mas ficou certo, né? Do que... 40% menor do que a do Sudeste. Então, quando você compara a região Norte e Nordeste com a renda do Sudeste, é 40% menor a renda do nordestino e do nortista, podemos dizer assim, né, do que a renda de quem vive aqui na região de Minas, São Paulo, Rio. E se você pegar os dados do IBGE também, a gente percebe que a renda Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ela também é maior do que a renda da média do Brasil.
Vamos tentar entender o cerne disso historicamente, Não, Biel? isso é importantíssimo, né? Quando a gente pega as aulas de colônia e império, lembra aí das aulinhas de Dom Pedro I, por exemplo, tem uma série de revoltas no primeiro reinado e na regência localizadas no norte e no nordeste, não tem? Você lembra da Confederação do Equador, você lembra lá um pouquinho antes da insurreição pernambucana de 17, você lembra lá da balaiada, da sabinada, da cabanagem, né? Lembra dessas revoltinhas que você estuda ao longo da história imperial brasileira? Quase todas, na grande maioria, inseridas no contexto norte e nordeste. Por quê? Há ali um claro descaso com essas regiões. Né, gente? A gente até brinca em sala que o Pernambuco é a região mais revoltada do Brasil se você somar todas as revoltas. Eu sempre falo, falou de Pernambuco na história do Brasil, vai dar ruim com certeza. É um povo maravilhoso que sempre soube ali reivindicar seus direitos e que entendia o valor econômico que tinha para o Império, ou seja, contribuía muito para a economia nacional, principalmente com o açúcar, a gente sabe disso, mas que não recebia esses investimentos da maneira devida. E aí a gente remonta o problema que o Mendes colocou agora no final do primeiro bloco. Tributo. Imposto. São regiões que pagavam muitos impostos, muitos tributos, principalmente no contexto pós-1808, com a chegada, né, da família real. E são tributos pagos que não têm o seu retorno. O clássico problema da economia brasileira, né? O Mendes colocou que a nossa carga tributária é elevada. Se você compara, né, com de outros países, em alguns casos é até pequena, porque você vai comparar com estados maiores, como o caso da Escandinávia, por exemplo, tudo mais. Mas perceba, o problema não é o fato apenas da carga tributária ser muito alta. Há um claro descaso onde essa carga tributária não tem o seu retorno devido. Nós pagamos imposto e ele não retorna da maneira como deveria. O exemplo que até os liberais sempre dão é que na Noruega também se pagam também altas cargas tributárias, no entanto a distribuição de renda, os salários são maiores, há uma distribuição melhor, os serviços públicos são de qualidade. Então, é claro que uma das críticas que se faz aqui no Brasil é justamente o grande encargo que nós pagamos e a gente não vê, né, o retorno desse investimento, né? Pois é. A gente vê um sistema de saúde deficitário, a gente vê um sistema educacional deficitário, a segurança pública nos estados, em geral, deficitárias. Então, são esses problemas que fazem com que esses dados ainda nos alarmem ainda mais pela necessidade de que são necessárias novas políticas públicas. Principalmente ligada a essas regiões que a gente está citando. São regiões ali delegadas a segundo, terceiro plano ao longo da história. A gente está até comentando aqui antes da aula, né, que a gente só vai ver políticas, né, de inclusão do Norte e do Nordeste no contexto pós-1950. A gente lembra lá da famosa Sudene, né, que foi ali inicialmente, né, no contexto ali do JK, até um pouco antes, mas que foi utilizada pelo Juscelino ali para tentar inserir o Nordeste na sua política nacional desenvolvimentista. A gente lembra muito dos regimes militares dos anos 60 e 70, com a Zona Franca de Manaus, com o desenvolvimento lá de uma Amazônia legal, né, que é um tema que aparece muito em provas. Então a preocupação com essas regiões é de 100 anos para cá, ou menos até. A gente tem 70, 60 anos onde os governos vão olhar para essas áreas. Então, obviamente, isso vai se refletir nos dados de redistribuição de renda. E ao mesmo tempo que a gente vê uma decadência, uma diminuição dos investimentos econômicos e da própria produção econômica daquela região, por outro a gente viu o Sudeste, ao longo do século XIX, com a produção do café, ganhando uma projeção nacional muito importante. Sim. Ao longo do século XIX e início do século XX, sim, a região do Sudeste, do centro-sul do Brasil, de fato ela se tornou mais importante economicamente por conta da exportação do café. E da partir dali a gente percebe o desenvolvimento dos chamados surtos industriais, final do século XIX, com a Era Mauá, início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, já com Vargas consolidando o processo de industrialização no Brasil. Então, essa concentração de investimentos, por exemplo, na indústria pesada no início do século XX, ali com Vargas, nessa região... Vai se refletir nos dados. Exatamente. Isso faz com que outras regiões acabem sendo ali colocadas, sejam alijadas, né? Sejam marginalizadas. Perfeitamente. Então, quando você compara a história econômica do Sudeste com a do Nordeste, você já vai entendendo alguns sintomas que nos levam até o caso de 2017, 2018. É interessante perceber isso, né? E aí, entrando, galera, no nosso último elemento analisado aqui, no tópico 5 aqui, das diferenças, dos contrastes sociais que nós analisamos, a gente vai partir agora para uma diferença não de rendimento. A gente pegou aqui a questão do rendimento, que seria ali trabalho, o que o cara consegue com o salário dele do trabalho, ou o que ele recolhe em pensão, né, ou aluguéis, coisa do tipo. Isso seria o rendimento.
O que o brasileiro consegue por meio do seu trabalho, da sua força de trabalho, ou ali, né, de algum tipo, né, de pensão. Ou mesmo de uma valor. política pública, como ele até analisa a questão Bolsa Família. do Bolsa Família, a maior inserção do Bolsa Família na região norte, nordeste. Isso também entra como rendimento, tá? E agora a gente vai fazer uma análise da riqueza. E vamos dar essa É legal você ter essa na hora de olhar os dados, os contrastes de rendimento e de riqueza são coisas diferentes. Momento IPC da aula. Momento IPC, importante. IPC, diferença entre rendimento e riqueza. Riqueza, galera. O IBGE vai definir como riqueza tudo aquilo que tem caráter mais fixo. Né? A gente pega um imóvel, um latifúndio, né? Investimentos, no caso de ações, tudo isso que você pode chamar de riqueza, né? Uma casa, um terreno, né? A gente tem essa questão do que pode gerar rendimentos. Essa é a ideia. A riqueza ela pode gerar rendimentos porque você pode ter uma valorização ou uma desvalorização dela. Ações da bolsa, terras, imóveis. Isso é riqueza, tá? E aí a gente percebe, esse dado é assustador. Aí fica escancarado a desigualdade social no Brasil. Muito claro, né? Porque isso aqui tem um caráter muito mais histórico do que os rendimentos, né, gente? Porque terra, a gente sabe, tá na mão das mesmas famílias há 100, 150, 200 anos, né? Desde as capitanias hereditárias, nós percebemos as fronteiras brasileiras ainda seguindo o tracejado das capitanias. Pega o caso do Maranhão, por exemplo. Né? Pega basicamente o mesmo tracejado, né? Maranhão, a diferença é que vai se expandir mais para dentro. E a gente percebe que a questão da terra no Brasil, ela basicamente estabelece o princípio da dominação de poucos sobre muitos territórios. E aí a gente sempre fica ali como obstáculo a questão da distribuição de terra, também um outro problema. Se a gente falar da distribuição de renda no Brasil, um outro problema grave é a questão da distribuição de terras. Daí a gente vê lá as capitanias hereditárias, Sesmarias, a lei de terras, que ao inverso do que deveria ter sido, se tornou ainda mais um objeto de concentração fundiária no país. Sim. Então a gente percebe que no final das contas o resultado é esse aqui. Absurdo, né? 10% dos mais ricos do país, tá? Tem a mesma quantidade de riqueza, né? Aliás, tem 74% das riquezas nacionais. É isso, né? 10% dos mais ricos do país concentra mais de 70% de toda a riqueza nacional. Isso é absurdo. A concentração de riqueza mesmo. Não é concentração de renda, não, gente. Concentração de bens, de terras, de coisas que podem gerar renda. Seria essa a ideia. E isso nos gerando aquele famoso dado, né, que ficou muito famoso quando o próprio Oxfam Brasil lançou o relatório. Esse foi o dado que mais apareceu na mídia no ano passado. 6 bilionários brasileiros têm a mesma riqueza que 100 milhões de pessoas. Isso é bizarro. Só para você ter uma ideia, se esses 6 bilionários gastassem R$1 milhão por dia, vamos lá, cada um desses caras gasta R$1 milhão por dia. Se esses caras gastassem R$1 milhão por dia, eles demorariam 36 anos para gastar toda a sua fortuna, tudo que ele tem. Se ele gastasse R$1 milhão por dia, imagina você, aluno X, gastando R$1 milhão por dia com qualquer coisa que você quisesse. Esses caras, esses 6, demorariam 36 anos para gastar todo o dinheiro deles. Isso assim, parando de trabalhar. Ah, vou parar de ganhar dinheiro, a partir desse dia que eu não vou ganhar mais dinheiro nenhum. Eu demoro 36 anos para gastar tudo. E o bizarro, para fechar e para deixar isso muito claro, a gente percebe, o país passa por uma crise econômica, muitos dizem sem precedentes, né? E o que é mais bizarro é que o IBGE aponta que o número de bilionários, ele diminuiu? Não, ele cresceu. Ele cresceu. O número de bilionários cresceu. E aí eu imagino que o cara aí do outro lado tá, muitos, né? Mas esses caras chegaram a esse patamar... Nando Moro feelings. Esses caras chegaram a esse patamar com muito trabalho, com muito esforço. Bem, a Oxfam Brasil também analisou a origem desse dinheiro, desses bilionários, chegando à conclusão que atualmente, né, no último pesquisa feita por eles no ano passado, metade desses bilionários aí tem a sua fortuna com base em herança. Meritocracia! Cadê a meritocracia? Que aí o cara tá falando, são os professores comunistas, esquerdopatas, que estão falando mal do capitalismo. Galera, para o modelo liberal, concentrar a renda é tão ruim quanto para o modelo de esquerda. Né? Para o liberalismo, a concessão de renda é uma porcaria, gente. Porque como vamos ter livre mercado numa concessão de renda?
Como vamos dar capacidade de empreender às pessoas, a desenvolver seu próprio negócio, se a renda estiver concentrada na mão de poucas pessoas? Como as pessoas vão poder ter ali, né, essa característica do trabalho, do empreendimento, da participação econômica, desenvolvendo ali a ideia do self-made man, né, do homem que se constrói pelo seu próprio... Como conseguir isso numa falência de igualdade de oportunidade? Não tem como, não tem como. Então a gente não está defendendo aqui, para solucionar isso aqui, então o professor vai dizer que tem que ser socialista. Não estou dizendo isso. O modelo liberal que muitos propõem se opõe a tudo isso. O modelo liberal não tá concordando com essa parada. Então, até para a gente estabelecer um modelo de livre mercado que muitos defendem, e até é uma pauta grande hoje na centro-direita, e até alguns casos da centro-esquerda também, galera, isso aqui não é positivo. Né? Você tem que estabelecer maiores políticas de redistribuição de renda, né? Uma cooperação também nas relações internacionais, para que os países que conseguem distribuir bem a sua renda possam ensinar aos outros como fazê-lo. Claro, entendendo que cada caso é um caso, mas é importante estabelecer. A própria Oxfam vai falar lá do OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São 35 países que hoje servem de exemplo para o mundo na distribuição de renda. Procura aí a OCDE, dá um Google aí no que é essa organização. Hoje em dia são 35 países. O Brasil, obviamente, não faz parte dessa organização, mas são países ali considerados de renda elevada, de PIB exemplar, e que podem servir ali num sistema de cooperação internacional. Então a diplomacia pode ajudar nisso, né? Cargas tributárias que possam ser progressivas. Muito se fala hoje na tributação de grandes fortunas. É uma grande polêmica, tem gente que diz que funcionaria, tem outros que dizem que esse modelo já está falido, mas enfim, é legal de você também avaliar esse caso. Será que seria interessante mesmo tributar as grandes fortunas? Nos países em que isso é feito, se tem dado certo, o Brasil não tributa ainda, isso está sendo, na verdade, tramitado, mas é uma proposta que tem aparecido. Então, assim, são questões que permeiam tanto o ramo internacional, a cooperação da diplomacia, das RI, como também no ramo interno, e aí a gente tem que ir encaminhando ali percepções para o futuro, né? Mas mudar é preciso. Essa é a verdade. Muito preciso, gente. Agradeço aí a paciência de vocês, espero ter ajudado vocês, galera. A gente encerra por aqui, foi um grande prazer estar mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, não pelo se amor de Deus. esqueça de ir lá dar o like no vídeo, sininho, curtir Instagram, redes sociais também, chega com a gente que o material tá exclusivo por lá e até a próxima, gente. Valeu!